R$ 300. Esse é o valor necessário para comprar um galão de tinta. Para essa compra, o pai lhe entrega uma nota de 500. Uma nota novinha em folha. Você conhece algum lugar onde ainda se compra um balde de tinta por R$ 300? Pois é, eu também não. Mas esse trecho serve para mostrar como fomos treinados a enxergar o dinheiro, como algo fixo, lógico, mecânico. Só que a verdade é outra. Você não clicou aqui por acaso. Alguma parte de você já sabe: dinheiro não é apenas papel, dígitos ou pontos de trabalho. Dinheiro é energia. E, neste exato momento, ele está ou fluindo em sua direção, ou correndo para bem longe. Não é porque você é preguiçoso. Não é porque você é azarado. E, definitivamente, não é porque você não merece. É por uma única razão: a sua frequência. O dinheiro não se importa com esforço. Ele não recompensa apenas a luta. Ele não aparece para os desesperados. Ele apenas reflete você em suas crenças de base, sua programação oculta, sua carga emocional em relação a ele. Se o dinheiro parece caótico, escasso, ou desaparece no instante em que chega, não é porque você faz algo errado. É porque você foi programado de forma errada. Por pais que viviam preocupados com contas. Por escolas que nunca ensinaram riqueza. Por sistemas que treinaram você para sobreviver, e não para prosperar. E essa programação continua rodando sua vida financeira como um vírus no subconsciente. Deixe isso entrar: o dinheiro não responde à lógica. Ele responde à energia. Você pode ter todos os diplomas, trabalhar 18 horas por dia e desejar mais do que qualquer coisa, mas se a sua frequência vibra, eu não tenho o suficiente, o universo escuta e entrega mais disso. Agora mesmo, você está sintonizado em um de dois canais: escassez ou fluxo. E, seja qual for, ele está controlando o show. Mas a boa notícia é: você não está preso. Isso não é permanente. Não é destino. Você pode reprogramar. Você pode retocar a sua frequência. Você pode mudar seu campo energético para que a riqueza venha até você como o oxigênio, automática, constante, sem esforço. E é exatamente sobre isso que se trata: um guia passo a passo para virar o jogo da riqueza a seu favor. Porque aqui está algo que quase ninguém diz: dinheiro não é ganho, é permitido. E, até que você cura a ferida central, aquela voz sussurrando: não é seguro ter riqueza, nada vai se sustentar. Nenhum orçamento, nenhuma maratona de trabalho, nenhuma técnica de manifestação. Aqui está a chave: dinheiro é energia, e sua energia é a senha. Vamos quebrar a ilusão: dinheiro não é uma coisa. É uma frequência. Não é conquistado, nem distribuído, nem merecido pelo esforço cego. Ele é correspondido, permitido, espelhado de acordo com o seu estado interno. Até que você entenda isso, continuará jogando um jogo manipulado para esgotar você. E aqui está o que nunca lhe ensinaram: dinheiro não é mais lastreado em ouro. Não é sustentado por valor real. É sustentado por uma coisa só: crença. Nosso acordo coletivo. Esse é o sistema inteiro: crença igual energia contratada. Assim como no efeito do observador da física quântica, suas crenças colapsam o potencial em realidade. Acredita que o dinheiro é difícil? Boom, você cria essa versão. Acredita que o dinheiro flui facilmente até você? Boom, você colapsa essa linha do tempo. O campo responde à frequência. Seu subconsciente define essa frequência. E 90% dela foi programada antes mesmo de você aprender a falar. Leia de novo.
É por isso que trabalho duro nunca basta. É por isso que pessoas ralam 12 horas por dia e ainda se sentem quebradas. É por isso que alguém com menos esforço, mas energia mais limpa, atrai riqueza sem suar. Porque não se trata de fazer mais. Trata-se de estar alinhado. Sem alinhamento, não há fluxo. É simples assim. E perigoso de ignorar. Veja, dinheiro não é real. Não está enraizado na natureza. Não é lei divina. É papel dígitos. Um sistema de crenças com excelente marketing. E, ainda assim, essa ilusão comanda sua vida. Controla como você se sente ao acordar. Dita quão seguro você se sente na própria pele. Molda o quanto acredita valer como pessoa. Por quê? Porque desde criança você foi hipnotizado a acreditar que dinheiro igual sobrevivência, sucesso e valor. E agora, sem perceber, você vive servindo a algo que só existe porque você acredita nele. Isso não é teoria da conspiração. É lei espiritual básica. Dinheiro é crença tornada física. Quer ver até onde esse feitiço vai? Se todas as pessoas da Terra acordassem amanhã dizendo o dinheiro não tem valor, o sistema colapsaria instantaneamente. Sem bancos. Sem crédito. Isso já aconteceu várias vezes. Alemanha, anos 1920. Zimbábue, anos 2000. Pessoas queimavam pilhas de dinheiro apenas para se aquecer. Não porque perderam o dinheiro, mas porque a crença colapsou. E aqui está o que nunca contaram a você: esse sistema de crença não é neutro. Ele é manipulado. Você foi programado para ver o dinheiro como algo difícil de conquistar, fácil de perder, reservado apenas para os sortudos ou impiedosos. Por quê? Porque se conseguem manter você na escassez, conseguem mantê-lo obediente. Isso não é apenas sobre bancos ou governos. É guerra espiritual. Agora, vamos ficar um pouco mais esotéricos. Porque as palavras carregam poder. Pegue a palavra corrente, moeda, em inglês. Ela vem do latim correre, correr, fluir. É isso que o dinheiro sempre deveria ser: movimento, energia, circulação. E o que acontece quando sua programação interna está baseada na escassez? Você bloqueia o fluxo. Você repele o dinheiro sem perceber. Não importa quão inteligente você seja. Não importa o quanto você lute. Não importa o quanto você deseje. E, em algum ponto da história, tudo foi sequestrado. O dinheiro deixou de ser fluxo e virou controle. Governos, corporações, instituições. Eles pegaram o que era fluido e congelaram. Transformaram energia em correntes. Construíram um sistema que parece liberdade, mas mantém sua alma na coleira. A dívida não é acidente. É projeto. Dizem para você estudar para ter sucesso, mas o que realmente recebe são décadas de pagamento. Você troca seu tempo. Você não trabalha por um salário para viver livremente. Você trabalha apenas para sobreviver dentro das regras de outra pessoa. Esse é o feitiço. Essa é a ilusão. E aqui está a verdade brutal: nunca foi o dinheiro que escravizou você. Foi a forma como programaram você para sentir em relação a ele. O verdadeiro truque de mágica nunca foi o papel. Foi o sistema de crenças que implantaram no seu sistema nervoso. A sensação de que nunca é suficiente. De que você precisa lutar para ter permissão. De que seu valor é medido pela produtividade. Mas aqui está o que mais temem. Se você retoma sua crença, você retoma seu poder.
Porque você nunca foi feito para se curvar ao dinheiro. Você foi feito para usá-lo, como uma ferramenta. Dinheiro não é um Deus. Você nasceu para fluir. Não para temer. Não para correr atrás. Não para se desgastar pelos restos de um sistema projetado para mantê-lo pequeno. Seu verdadeiro trabalho não é apenas ganhar mais. É escapar da armadilha por completo. É desmontar a arquitetura invisível em seu subconsciente que repete: você só tem valor quando sofre. Não. Você foi criado para a abundância. E agora é hora de retornar a ela. Aqui está o segredo que ninguém ensina: dinheiro ama movimento. Ele vive na circulação. Ele morre no medo. Quando você acumula por pânico, não está protegendo seu futuro. Está lançando um feitiço de escassez. Está enviando um sinal claro e alto para o universo. Eu não confio no fluxo. Eu não acredito que mais virá. E o universo espelha exatamente essa frequência. Porque essa é a lei, assim como é dentro, é fora. Assim como é acima, é abaixo. Seu estado interno se torna sua conta bancária externa. Se você se sente seguro, aberto, abundante, o dinheiro flui. Se você se fecha, guarda, se estressa, o dinheiro desaparece. Porque dinheiro não é apenas um número. É corrente. É energia em movimento. Chama-se corrente por um motivo, porque nasceu para fluir. Mas quando você gasta com intenção, doa com confiança e investe a partir da abundância, em vez do medo, você aciona o fluxo. Você liga a chave. O dinheiro nunca foi feito para ficar trancado em cofres. Ele foi feito para circular. E a maior mentira que contaram a você foi: guarde tudo. Não gaste nada. Segure firme seu dinheiro. Energeticamente, isso é como prender a respiração até desmaiar. Dinheiro é como oxigênio. Você inspira, expira, dá, recebe. Você não pode apenas reter. Você não pode apenas economizar. É preciso movimento. A riqueza não é construída pelo que você mantém. Ela é ativada pelo que você libera com confiança. Porque riqueza não é uma coisa. É um circuito. E circuitos só funcionam quando estão abertos. No momento em que você abre esse fluxo, o sistema responde. Não algum dia. Imediatamente. Agora, deixe-me apresentar alguém a você. O nome dele é Eric. Ele não é real, mas poderia ser. Porque, em algum nível, uma parte de você é ele. Eric tem 49 anos. É encanador autônomo, há 22 anos. É aquele cara que as pessoas chamam quando o teto desaba, quando o cano estoura às 3 da manhã, quando ninguém mais atende o telefone. Eric aparece. Ele não é preguiçoso. Não é burro. Não é irresponsável. Chega cedo. Cobra barato. Faz o trabalho direito todas as vezes. E, ainda assim, está quebrado. Sempre correndo atrás de contas. Vivendo de salário em salário. Repetindo para si mesmo: é só uma temporada fraca. Mas a verdade? Eric não está apenas cansado. Ele está energeticamente falido. Queimado não só pelo trabalho, mas por carregar um feitiço. O mesmo feitiço que talvez você carregue agora. Se não estou lutando, não mereço dinheiro. Se eu cobrar mais, ninguém vai me contratar. Se eu finalmente tiver sucesso, algo ruim vai acontecer. Eric não apenas conserta canos. Ele conserta os problemas de todos os outros.
Porque, no fundo, nunca aprendeu a resolver os seus. Ele foi ensinado que ser um homem bom significava sacrifício. Que pedir mais era egoísmo. Que ganhar dinheiro de verdade o transformaria em alguém que as pessoas iriam odiar. Então, em vez de crescer, ele encolhe. Chama isso de humildade. Mas não é. É medo disfarçado de virtude. Medo transmitido como herança de família, vindo de homens que morreram pobres, e foram elogiados por terem trabalhado duro até o fim. Eric não sabe que dinheiro é energia. Ele pensa que é um castigo. Algo que só se conquista sangrando, rastejando, se arrastando por porões e calos. E toda vez que consegue avançar um pouco, bum! Uma conta inesperada. Uma van quebrada. Uma semana lenta. Uma multa. Mas não é azar. É padrão. O sistema nervoso dele está programado para uma única coisa: sobrevivência. Não para abundância. Não para expansão. Não para a paz. Porque, em algum lugar profundo do subconsciente, Eric tomou uma decisão que nem se lembra. Se eu tiver mais, vou me perder. Se eu parar de lutar, ninguém vai precisar de mim. Se eu cobrar o que valho, vou acabar sozinho. Então, ele mantém seus preços. Diz sim quando quer gritar não. E continua se perguntando por que nada muda. Mas a verdade é, Eric não está quebrado. Ele só está rodando um código desatualizado. Scripts subconscientes passados por gerações que nunca pararam para questioná-los. E, a menos que reescreva esse código, nada vai mudar. Nem a renda. Nem os clientes. Nem a luta. Porque, não importa o quanto trabalhe, sua energia ainda grita. Por favor, não me deixe prosperar. Eu não saberia quem sou sem o sofrimento. Se isso doeu em você, é porque você já viveu. Você já vestiu a mesma armadura. Você já contou a si mesmo a mesma história. Mas aqui está o poder: o feitiço só tem força enquanto permanece inconsciente. E agora você o vê. Você o sente. Você sabe. O padrão foi exposto. A história não está terminada, nem para Eric, nem para você. A consciência quebra o feitiço. E a escolha reescreve o código. Porque aqui está a verdadeira verdade: você não nasceu com uma mentalidade de escassez. Você a herdou. Tudo começou cedo. Quando era criança e pedia algo simples, ouvia: não podemos pagar isso. Dinheiro não dá em árvore. Seja grato pelo que tem. Essas não eram apenas frases inocentes. Eram comandos plantados no seu subconsciente, como códigos gravados no seu sistema nervoso. Como cicatrizes. E, a cada vez que você ouvia, seu corpo aprendia uma coisa: dinheiro é difícil. Dinheiro é escasso. Querer mais é errado. Quando você tinha 7 anos, seu projeto mental do dinheiro já estava definido. Não baseado na verdade. Não baseado em leis universais. Mas baseado no medo. Na escassez. Nas feridas de outras pessoas. E então veio a escola, reforçando tudo isso. Alguém ensinou sobre energia? Sobre frequência da riqueza? Sobre como receber? Não. Eles ensinaram você a ficar quieto, memorizar, obedecer, trocar tempo por dinheiro, seguir regras, pedir permissão. Eles não o treinaram para a liberdade. Treinaram você para a corrida dos ratos. E a religião trouxe outra camada de condicionamento.
O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Bem-aventurados os pobres. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Vamos esclarecer: dinheiro não é mal. Ele é neutro. Apenas amplifica o que já está presente. Se você é ganancioso, o dinheiro amplia a ganância. Se você é generoso, o dinheiro se torna uma ferramenta de impacto. Mas adivinhe quem se beneficia quando você acredita que ser pobre é sagrado? O sistema. Porque pessoas quebradas são mais fáceis de controlar. E então vem o trauma. Talvez você tenha visto seus pais brigando por causa de contas. Talvez o dinheiro desaparecesse tão rápido quanto entrava. Talvez, toda vez que as coisas iam bem, algo desmoronava. Esses momentos não apenas doeram. Eles marcaram você. Programaram seu corpo para temer o dinheiro, para se preparar para perdas, para esperar o caos. Então, agora, toda vez que a abundância aparece, você recua. Você cobra menos. Dá demais. Se sabota. Porque, lá no fundo, sua energia diz: riqueza não é segura. Melhor perder antes que me tirem. E, se isso não bastasse, temos as redes sociais jogando gasolina na fogueira. Você rola a tela e vê todo mundo vencendo, exibindo sucesso, avançando mais rápido do que você. E, em vez de se sentir inspirado, você se sente atrasado. Pequeno. Envergonhado. Menos. Isso não é motivação. É dívida energética. E você paga o preço a cada comparação, a cada mensagem, a cada momento, a cada crença. Tudo isso se acumula dentro do seu projeto financeiro. E, consciente ou não, esse projeto está criando a sua realidade financeira agora. Mas aqui está o poder: o que foi programado pode ser desprogramado. Vamos mais fundo em algo de que quase ninguém fala, mas que os místicos sabem há séculos. Na Cabala, existe um princípio central. A energia flui através de recipientes. Mas aqui está a questão. Se o recipiente é instável, muito pequeno, rachado ou construído sobre o medo, a luz não o abençoa. Ela o quebra. É por isso que algumas pessoas atraem dinheiro e o perdem imediatamente. Você já viu isso? Talvez já tenha vivido. Eles recebem um aumento. Fecham um contrato. Herdam um cheque. Ganham um processo. Vendem em empresa. E então, desmoronam. O estresse dispara. A paranoia cresce. Gastam demais. Produzem menos. Se sabotam. E voltam exatamente para onde estavam. Veja os ganhadores da loteria: 70% ficam falidos em até 5 anos. Alguns vão à bancarrota. Outros terminam pior do que antes de ganhar. Agora olhe para os atletas. Homens que treinaram anos com disciplina, sacrifício e força mental. Mas, no segundo em que assinam contratos milionários, desmoronam. Segundo a Sports Illustrated, 78% dos jogadores da NFL estão falidos ou em dificuldades financeiras em até 2 anos após a aposentadoria. 60% dos jogadores da NBA estão quebrados em até 5 anos depois de deixar a liga. Esses homens tinham tudo: dinheiro, fama, atenção, acesso. Então, o que aconteceu? Ninguém os ensinou a reprogramar sua identidade de riqueza no subconsciente. O dinheiro entrou rápido, e saiu tão rápido quanto. Por quê? Se você não acredita que é seguro reter riqueza, você a rejeitará subconscientemente. Mesmo que seja rico no papel. Mesmo que o mundo pense que você chegou lá.
E é por isso que isso não é apenas sobre conseguir dinheiro. É sobre preparar seu campo energético para segurá-lo, protegê-lo e expandir com ele. Porque, se o dinheiro é energia, o seu campo energético é o recipiente. Se esse campo está rachado, caótico, fraco ou não curado, o dinheiro fará o que a energia sempre faz. Vai causar curto-circuito no sistema. Você não precisa apenas atrair riqueza. Precisa ser capaz de segurá-la, sem se quebrar. E aqui está a verdade: a maioria dos campos energéticos das pessoas é frágil. Não porque elas sejam fracas, mas porque nunca foram ensinadas a proteger a própria frequência. Elas atraem dinheiro, mas continuam vazando energia. Então, quando o dinheiro chega, o campo racha. O sistema nervoso colapsa e a pessoa se vê em espiral, mesmo tendo mais do que o suficiente. Por quê? Porque o recipiente energético dela não conseguiu sustentar o que chegou. Em termos cabalísticos, isso se chama a quebra dos vasos. Não é punição. É feedback. A luz não a atraiu, apenas a expôs. Porque o dinheiro não conserta quem você é. Ele revela quem você é. Depois, ele amplifica. Se você carrega culpa, vergonha, medo ou trauma em relação ao dinheiro, é exatamente isso que vai ficar mais alto quando o dinheiro chegar. Se você se sente inseguro ao receber, vai rejeitar a abundância quando ela aparecer. Se você não acredita que é suficiente, encontrará um jeito de afastar a riqueza, para que sua realidade combine com sua autoimagem subconsciente. Vamos deixar o ego de lado por um momento. Você trabalhou duro. Proveu. Consertou coisas. Aguentou calado. Suportou quando ninguém perguntou como você estava. Você chegou até aqui. Mas me diga, com honestidade. Quando foi a última vez que você se sentiu rico? Não no papel. Não no saldo bancário. Mas no corpo. No espírito. Na alma. Seja sincero, já faz tempo, não é? Porque você vem sangrando energia há anos. Não apenas com contas ou responsabilidades, mas com silêncio, supressão, solidão, vergonha. Ninguém lhe ensinou a receber. Só lhe ensinaram a dar, até você colapsar. E agora você se senta com um corpo cansado, uma mente confusa, um ressentimento crescente que sussurra. Para que tudo isso? Você não fala sobre isso. Não ousa dizer em voz alta. Mas está aí. E aqui está a verdade brutal. Você não está apenas bloqueado financeiramente. Você está bloqueado energeticamente. Carrega o peso de homens que nunca se libertaram. Homens que trabalharam até a morte, escondendo sua dor atrás de um aceno silencioso e de um meio sorriso. Você pensa que é sobre dinheiro. Não é. É sobre o que o dinheiro representa: segurança, poder, paz, escolha, a capacidade de dizer não sem culpa. E, até que você cure as partes de si mesmo que se sentem indignas dessa liberdade, continuará correndo atrás de migalhas, chamando isso de sobrevivência. Ainda não é tarde. Mas você não pode continuar fingindo. Porque, se continuar, vai acabar assim. Trabalhando por menos do que vale. Acordando com ansiedade no peito. Se distraindo com YouTube e rolagens silenciosas de tela. E, eventualmente, vai quebrar. Sozinho. Amargo. Esquecido. Assim como seu pai. Assim como seu avô. Assim como todo homem que acreditou que o dinheiro o salvaria, sem nunca aprender a se salvar primeiro. Essa é a verdadeira razão de você estar assistindo a isto agora. Alguma parte de você já sabe,
estratégia não basta. Concertos superficiais não funcionam. Você precisa de uma nova frequência. Precisa ser reconstruído de dentro para fora. Então, vamos supor que você esteja pronto. Que terminou de fingir. Que terminou de sofrer em silêncio. E que está pronto para mudar tudo. Ótimo! Porque isso não é mais teoria. É sobre reprogramar seu campo e se tornar um homem que sustenta a riqueza com facilidade, propósito e paz. Mas, antes que a riqueza confie em você, você precisa aprender a confiar em si mesmo. É assim que começa. 1. Selar o seu campo energético. De manhã, ao acordar, nada de celular, nada de barulho. Fique em silêncio e diga em voz alta: eu comando minha energia de volta. Eu fecho todos os ciclos que estão drenando meu poder. Eu estou seguro para receber. Eu estou pronto para sustentar mais. Respire devagar, como um homem que não tem medo de ficar em silêncio. 2. Mover-se com valor. Não apenas trabalhe. Opere como se o seu tempo fosse sagrado. Aumente seus preços. Diga não para pessoas que drenam você. Haja como alguém que sabe que sua energia é moeda, porque é. 3. Falar como um homem próspero. Chega de. Não posso pagar. Não é para mim. Vou dar um jeito. Diga isto em vez disso. A riqueza está me encontrando agora. Cada real que gasto retorna multiplicado. Meu valor aumenta diariamente. Estou seguro para receber mais do que nunca. Mesmo que pareça falso, diga. Porque o subconsciente não distingue mentira de comando. 4. Limpar o seu espaço como quem prepara para a realeza. Seu ambiente espelha o seu subconsciente. Se o seu quarto é um caos, sua mente está vazando poder. Limpe. Organize. Queime algo sagrado. Abra espaço, literalmente, para a abundância. 5. Ritual da noite, implantação da riqueza no subconsciente. Antes de dormir, sem distrações, feche os olhos e diga: eu fiz o suficiente hoje. Eu confio no processo. Eu solto o controle. Eu recebo em meu descanso. Visualize-se próspero. Não exibido, apenas livre. Acordando devagar. Respirando fundo. Fazendo o trabalho que ama. E não precisando correr atrás de dinheiro, porque já está alinhado com ele. Isso não é sobre se tornar um novo homem. É sobre retornar ao homem que você era antes do mundo arrancar isso de você. Antes de ensinarem você a encolher. Antes de aprender a se esconder. Antes de acreditar que a luta era o seu propósito. Este é o seu ritual de retorno, ao poder, à paz, à riqueza. E, se ninguém lhe disse isso antes, deixe-me ser o primeiro. Você tem permissão para crescer. E, desta vez, não precisa fazer isso sozinho. Agora, aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas nunca vai se sentir rica. Não porque não tenham dinheiro, mas porque não sabem como ver riqueza. Definem riqueza de forma estreita demais, literal demais, pequena demais. Acham que riqueza é apenas dinheiro em espécie. Números na tela. Notas na carteira. Saldos digitais em aplicativos de banco. Mas essa é a vibração mais baixa da abundância. A última expressão da riqueza, depois que ela já passou por todas as dimensões superiores. Na verdade, riqueza está codificada em formas muito mais sutis. Um estranho ajudando você sem pedir nada. Um desastre que quase aconteceu, mas não aconteceu.
Um exame de saúde que retorna limpo. Um cliente cancelando um contrato que teria drenado sua energia. Uma conversa aleatória que realinha sua vida inteira. Um atraso que salva você de algo invisível. E, se você não reconhece essas coisas como formas de moeda, está rejeitando energeticamente o fluxo da abundância, sem nem perceber. Esse é o verdadeiro armadilha espiritual. Se você só reconhece dinheiro como riqueza, você é espiritualmente pobre, mesmo quando a vida está tentando abençoá-lo. Porque a fonte não paga apenas em dinheiro. Ela paga em tempo. Ela paga em energia. Ela paga em proteção, redirecionamento, paz, saúde e pessoas. Mas a maioria está tão programada a enxergar só o dinheiro, que quando esses milagres chegam disfarçados, ignoram. Desprezam. Ou pior, reclamam que o dinheiro ainda não apareceu. Agora, imagine isso: o universo elimina uma doença que você nunca. Você não viu chegando, mas porque nenhum dinheiro caiu na sua conta naquele dia, você se sentiu pobre. Esse é o mindset de pobreza em sua forma mais tóxica, a cegueira para a riqueza invisível. Você precisa ajustar a sua lente. Precisa começar a enxergar as formas mais elevadas de riqueza antes que as inferiores possam permanecer. Porque aqui está a lei metafísica. O que você reconhece, expande. O que você ignora, contrai. Se você começar a ver cada bênção, cada redirecionamento, cada momento de graça como uma forma de renda, você expandirá o seu campo de recebimento muito mais rápido do que qualquer esforço ou hustle poderia alcançar. Por quê? Porque finalmente você estará provando para o universo: estou prestando atenção. Eu posso sustentar riqueza em todas as suas formas, não apenas em dinheiro, mas também em energia, insight, favor e fluxo. E uma vez que você consegue isso, o dinheiro se torna apenas um efeito colateral, e não objetivo. Para o universo, um milagre não custa mais do que uma moeda. Tudo é energia. Ele não se importa com a sua obsessão por contas a pagar ou extratos bancários. O que importa é se o seu campo está aberto. E o campo se abre quando a sua percepção muda. O trabalho é este. Comece a rastrear a abundância não monetária. Pergunte-se: o que apareceu hoje que me salvou tempo, energia ou estresse? Quem me ofereceu ajuda, orientação ou presença sem que eu pedisse? O que deixou de acontecer que poderia ter dado errado? Essas não são coisas pequenas. São códigos de prosperidade. São sinais de riqueza. E quanto mais você os reconhecer, mais o seu subconsciente aceitará a abundância. A verdade que nunca lhe contaram. O dinheiro não responde apenas ao esforço. Ele responde a sinais energéticos, emocionais e ritualísticos. Sua conta bancária não é apenas um reflexo da sua renda, mas sim da sua frequência. E se a sua frequência diz "estou preso", então, mesmo quando o dinheiro chega, ele não permanece. Por isso, mentalidade não basta. Você precisa de rituais. Precisa de âncoras físicas que enviem uma mensagem clara ao campo. Não estou mais operando a partir do medo. Agora vivo em transbordo. 3 rituais simples para reprogramar sua energia. 1. O feitiço da circulação. Dinheiro que não se move vira peso morto. Quando você acumula por medo, bloqueia o fluxo. Esse feitiço reativa a corrente imediatamente. Dedo indicador apontando para a direita: o que fazer? Doe uma pequena quantia de dinheiro anonimamente. Pode ser pouco, até R$ 5. Deixe em uma caixinha de gorjeta. Pague o café de alguém. Coloque discretamente no carrinho de compras de um estranho. Mas aqui está o segredo:
Faça isso com um pensamento consciente e claro. Diga mentalmente: isto prova que confio no fluxo. Eu deixo o dinheiro se mover porque sei que ele sempre retorna multiplicado. Isso não é sobre caridade. É sobre circulação energética. Você está dizendo ao campo: não opero no medo. Estou no comando. E, assim que a corrente se abre, o fluxo retorna ainda mais forte. 2. O ritual do recibo. A maioria das pessoas faz compras e sente culpa, medo ou aperto. Sua energia transmite: não estou seguro para gastar. Tenho medo que não volte. Esse sinal mata o fluxo. Dedo indicador apontando para a direita o que fazer. Pegue um recibo de uma compra que te fez sentir bem, não gasto de sobrevivência, mas algo leve e prazeroso, como um jantar, um presente, um livro. Escreva no verso: o dinheiro retorna para mim multiplicado e com facilidade. Dobre e coloque em sua carteira. Toda vez que você vê, toca ou sente esse recibo, seu subconsciente lembra: eu sou a fonte, não o sistema. O dinheiro flui através de mim, não para mim. Isso é uma identidade completamente diferente. E o campo sempre responde à identidade. 3. O envelope do transbordo. A maioria das pessoas só usa o dinheiro de duas formas: gastar e se sentir culpado. Guardar e ter medo de perder. Esse ritual introduz um terceiro caminho: o puro transbordo. Dedo indicador apontando para a direita o que fazer. Toda vez que receber dinheiro, separe de 5% a 10%. Coloque em um envelope especial escrito transbordo. Não toque nele. Não guarde para emergências. Apenas deixe crescer. Por quê? Porque isso é evidência energética. Você está dizendo ao seu subconsciente: este não é meu último real. Eu não estou apenas sobrevivendo. Eu tenho mais do que suficiente. Você não está acumulando. Você está declarando. Está criando uma lembrança física e visível de que agora opera a partir da abundância. E quanto mais esse envelope cresce, mais sua identidade se alinha com essa verdade. E mais dinheiro começa a fluir, não pelo esforço, mas pela ressonância. Esses não são apenas hábitos. São códigos de frequência. Rituais que reprogramam seu sistema nervoso e transmitem um novo sinal para o universo. Porque você não pode. Não basta apenas pensar como rico, você precisa agir em alinhamento, e o ritual é a ponte que transforma pensamento em forma. Então comece hoje. Não espere por mais. Envie o sinal agora e observe quão rápido o sistema responde. Como exemplo, você provavelmente já conhece a história do Jim Carrey. Ele escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares quando ainda era um ator desconhecido e sem dinheiro. Colocou a data para 5 anos no futuro e visualizava diariamente que estava depositando aquele cheque, às vezes sentado em seu carro, parado na Mulholland Drive. E aqui está a parte impressionante: 5 anos depois, ele conseguiu um contrato de filme que o pagava exatamente 10 milhões de dólares. Coincidência? De jeito nenhum. Isso é o que acontece quando o seu modelo subconsciente se torna tão forte que a realidade é obrigada a alcançar. Você talvez ainda não saiba, mas houve um homem que decifrou esse código décadas atrás, antes da manifestação virar moda, antes dos gurus, antes de se tornar um jogo de escrever scripts ou usar cristais. O nome dele era Neville Goddard. E o que ele ensinou ainda assusta muitas pessoas até hoje, porque elimina todas as desculpas atrás das quais você pode estar se escondendo. Nascido em 1905, Neville não era pregador, não era empresário, não estava tentando vender nada.
Ele foi um homem que experimentou a verdade e passou o resto da vida tentando ajudar outros a enxergá-la. A mensagem dele era radical naquela época, e ainda é radical hoje. Sua imaginação é Deus. Suas suposições criam a realidade. Você não é vítima. Você é a causa. E não no sentido superficial de acredite e receberá, ou pense positivo. Neville ensinava que a consciência é a única realidade e que tudo que você experimenta é apenas a projeção externa das suas suposições internas. Ele repetia sem parar: o mundo é você mesmo projetado para fora. E o que ele queria dizer é simples. Seus relacionamentos, sua conta bancária, sua má sorte, seu sucesso ou a falta dele, tudo isso é um espelho, não das suas ações ou do seu esforço, mas das suas crenças subconscientes mais profundas. Aqui está o que diferencia Neville dos outros. A maioria das pessoas se concentra no que quer. Neville ensinava a focar no que você assume. Porque o que você quer pode ser fantasia, mas o que você assume, o que você vive, sente e incorpora diariamente, é o que se imprime no subconsciente, e isso é o que se manifesta. Você não recebe o que deseja. Você recebe o que você é. Quer mais dinheiro? Você pode visualizar pilhas de notas todos os dias. Mas se, lá no fundo, você ainda assume, sou pobre, dinheiro não vem fácil, não é para pessoas como eu, então nenhum quadro de visão ou escrita de afirmações vai salvar você. O segredo, segundo Neville, está no sentimento. Esse foi o ponto central de sua mensagem, e até o título de um de seus livros mais famosos. Feeling is the secret, o sentimento é o segredo. Não é o pensamento. Não é a repetição mecânica de afirmações. É o sentimento. Por quê? Porque o subconsciente não fala inglês nem português. Ele fala a linguagem da vibração, emoção, repetição e identidade. Quando você sente algo como verdadeiro, seu corpo relaxa. Seu sistema nervoso aceita. E sua mente subconsciente registra. Neville ensinava seus alunos a assumirem o desejo já realizado, a viverem a partir do fim. Não era, um dia vai acontecer. Era, já aconteceu. Eu já sou. Eu já tenho. Eu já vivo neste estado. Por exemplo, se você quer mais dinheiro, Neville não diria, abra um negócio ou faça um plano. Ele diria, vá para um quarto silencioso, feche os olhos e imagine que já está feito. Não imagine o dinheiro chegando. Imagine que ele já chegou. Veja o saldo na sua conta. Sinta-se pagando pelas coisas sem hesitar. Experimente a sensação de segurança, de liberdade, de alívio. Respire esse sentimento. Adormeça com esse sentimento. Porque o sono é a porta de entrada para o subconsciente, e aquilo que você sente ao adormecer se torna sua vibração dominante. Aqui está uma das técnicas exatas de Neville. Antes de dormir, reviva o seu dia, mas dessa vez revise o que aconteceu. Se alguém te desrespeitou, imagine que te elogiou. Se perdeu uma venda, imagine que a fechou. Se sentiu medo, substitua-o por paz. Por quê? Porque o subconsciente não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Se você revisa sua memória com emoção, ele registra a versão revisada como verdade. E se você fizer isso repetidamente, a realidade se ajusta para refletir. Mas e se eu não acreditar? Aí está a armadilha. Você quer provas antes de acreditar. Neville inverte isso. Acredite, e então verá. Não o contrário. Ele sabia que o mundo externo atrasava em relação à mudança interna. E que a maioria das pessoas desiste justo antes da realidade se abrir.
Por isso, ele dizia: permaneça na suposição, mesmo que todas as evidências mostrem o contrário. É aí que a maioria falha. Imaginam riqueza por 2 noites, depois olham o extrato bancário e dizem: viu? Não funcionou. Mas esse é o teste. O universo está perguntando: você acredita no que vê ou no que sabe? Porque quando você se torna inabalável no mundo interior, o mundo exterior não tem escolha a não ser se alinhar. Neville teve alunos reais. Pessoas comuns que aplicaram seus métodos, e suas vidas mudaram drasticamente. Um homem, desesperado por trabalho, procurou Neville. Ele lhe disse: imagine seus amigos te parabenizando pela nova vaga. Sinta a alegria deles, ouça as palavras, sorria como se fosse real. O homem praticou isso por alguns dias. E então, do nada, uma empresa ligou oferecendo um emprego, alto salário, condições perfeitas. Não foi acaso. Foi a ponte de incidentes, a realidade se reestruturando ao redor de sua nova suposição interna. As pessoas não estão prontas para ouvir que não existe ninguém a mudar além de si mesmas. Ninguém virá para te salvar, nem a economia, nem o seu chefe, nem um Deus distante no céu. Porque você é o poder operante. É isso que incomoda. As pessoas querem culpar, querem que seja sempre responsabilidade de alguém. Mas Neville arranca essa ilusão e devolve o poder para você. Você criou essa realidade. E pode criar outra. Então, a verdadeira questão é: por que você não está usando esse poder? Por que ainda visualiza a partir da escassez? Por que ainda escreve como se fosse uma obrigação? Por que ainda espera sinais em vez de simplesmente decidir que já possui a verdade? Neville já te entregou a resposta. Assuma que já está feito. Sinta como real. Persista nesse sentimento. E observe o mundo se reorganizar em torno da sua nova identidade. Não é um truque, é uma lei. Você já esteve usando essa lei inconscientemente por toda a sua vida. Agora chegou a hora de usá-la de forma consciente. Existe um nome que a maioria nunca ouviu, mesmo que sua obra tenha mudado tudo o que veio depois: Ernest Holmes. Você talvez ainda não o conheça, mas se já ouviu frases como: mude seus pensamentos, mude sua vida. Sua mente é um imã. O universo responde à sua crença. Então já foi influenciado por ele. Muito antes da manifestação virar uma hashtag, Ernest Holmes já havia desenhado o mapa espiritual da criação consciente através de sua obra inovadora chamada A Ciência da Mente. Quem foi Ernest Holmes? Nascido em 1887, Holmes era filósofo, professor espiritual e um gênio metafísico. Mas ele não pregava religião. Não vendia salvação. Ele fazia algo muito mais perigoso para o sistema: ensinava as pessoas a usarem a própria mente para acessar a inteligência divina e criar a realidade de forma intencional. Holmes acreditava que você não precisa de intermediários, não precisa sofrer, não precisa esperar pelo céu. Você pode ter abundância, paz, saúde e prosperidade agora, se compreender apenas uma coisa. Sua mente é a porta de acesso à fonte infinita. Holmes não suavizava sua mensagem. Ele dizia claramente: existe um poder no universo maior do que você, e você pode usá-lo. Esse poder, inteligência divina, Deus, mente universal, campo, chame como quiser. O nome não importa. O que importa é o seu alinhamento. E aqui está a regra. Tudo que você imprime nessa mente, através da crença, emoção e repetição, é refletido de volta em forma. Se você acredita em falta, ela te dá mais falta. Se você acredita em abundância, ela abre os portões. Não é pessoal.
É lei. Holmes chamou isso de a lei da mente em ação. Imagine que você continua batendo em uma parede financeira. Tenta novas estratégias, trabalha mais, faz orçamentos, planeja, se desgasta, e ainda assim sente que corre em círculos. Holmes diria: pare de tentar consertar o exterior. Comece a mudar o interior. Porque o exterior é apenas um eco. Você não é pobre porque não tem dinheiro. Você é pobre porque o seu mapa mental diz que dinheiro é difícil. E essa crença é o seu sinal, sua emissão, seu comando. E a lei, essa inteligência infinita, responde ao seu sinal, não às suas palavras. A riqueza é uma frequência que se comanda, não que se persegue. Holmes não acreditava em perseguir nada. Ele acreditava em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai. Nós não criamos coisas. Criamos condições para que as coisas apareçam. Você não faz o dinheiro aparecer. Você se sintoniza com a versão de si mesmo que já é cercada por dinheiro. Essa versão já existe. Já vive em paz. Já ganha o que deseja. Já sabe que é seguro receber. Mas a sua vibração atual, presa em ansiedade, controle, culpa e sobrevivência, não consegue combinar com essa frequência. Seu trabalho é elevar o ambiente interno. Não fingindo. Não forçando. Mas instalando novas crenças por meio de comando consciente. Holmes tinha uma prática chamada criar o equivalente mental. É simples, mas não é fácil. Identifique o que deseja. Pergunte a si mesmo: quem eu preciso me tornar, em pensamento, para receber isso? Treine sua mente para se alinhar com essa resposta. Se você quer mais dinheiro, não foque no dinheiro. Foque em se tornar a pessoa que já possui o equivalente mental da riqueza. Isso significa: você para de pensar como vítima. Você para de pedir desculpas pelo seu poder. Você para de ensaiar a escassez. Você começa a ensaiar a paz. Você começa a praticar a leveza. Você começa a reagir como alguém que já tem. Quanto mais real esse estado interno se torna, mais o mundo externo o reflete. Lembre-se, Deus não está retendo nada de você. Holmes dizia melhor do que ninguém. O Espírito está eternamente se dando. O problema é que não recebemos. Não existe falta no universo. O que existe é apenas falta de crença, limitações autoimpostas, a ideia de que algo não é o lá fora que precisa mudar. Quando você percebe que sua mente subconsciente é um motor criativo, você para de culpar, para de esperar e começa a assumir responsabilidade espiritual. Riqueza não é recompensa, é resultado. Uma das ideias mais poderosas de Holmes foi esta: não somos punidos pelos nossos pecados, mas através deles. Ou seja, você não está sendo punido por ter dificuldades financeiras. Mas, se continuar pensando, sentindo e vibrando como alguém quebrado, continuará vivendo nesse ciclo. O mesmo vale para o dinheiro. Você não é recompensado por rezar mais forte ou trabalhar mais horas. Você é recompensado por se alinhar com a lei, internamente, energeticamente, emocionalmente. E agora você precisa decidir. Vai continuar vivendo a partir dos mesmos mapas mentais que herdou? Ou vai se tornar a causa consciente da sua nova realidade? Porque Holmes sabia, sem dúvida alguma, você já tem o poder. Ele não está perdido. Ele não está quebrado. Você apenas não aprendeu a usá-lo. E quando aprende, a vida deixa de ser uma batalha. Ela se torna um espelho, um receptor, um reflexo da frequência que você escolhe. Ernest Holmes não era apenas um escritor. Ele era um engenheiro espiritual.
Mapeou as leis da realidade em uma linguagem que qualquer pessoa pode compreender. Você é um com a mente criativa. Você está sempre criando, de forma consciente ou inconsciente. E seus pensamentos são a planta baixa do seu futuro. Você não precisa implorar por dinheiro. Não precisa provar que é digno. Precisa apenas se tornar disponível para a realidade que diz desejar. E isso começa com a crença. Não crença em um sistema. Não crença na sorte. Mas crença no seu próprio poder de moldar a realidade por meio do pensamento, da palavra e do alinhamento. Ernest Holmes não apenas disse isso. Ele viveu isso. E agora é a sua vez. Você veio para quebrar o ciclo, não só por você, mas por todos os que virão depois de você. O sistema fez você esquecer quem realmente é. Mas agora você está lembrando. O dinheiro não é separado de você. Ele é um reflexo do seu poder interno. Isso não tem a ver com ganância. Tem a ver com alinhamento, liberdade e verdade. Aqui está o seu desafio. Passe os próximos 7 dias vivendo como se já tivesse tudo o que deseja. Sem esperar. Sem duvidar. Apenas sabendo. Observe como o universo responde. Agora, consolide isso. Se você está realmente comprometido em mudar sua frequência, deixe um comentário agora mesmo dizendo: eu sou rico. Não depois. Não quando parecer verdade. Mas agora. Porque o subconsciente não espera, ele responde a declarações ousadas. E se essa mensagem tocou você onde precisava, curta este vídeo para que o algoritmo saiba que esse conteúdo importa. Inscreva-se no canal. E, se quiser acessar conhecimentos mais profundos e gratuitos, inscreva-se no nosso canal. Sua transformação começa agora. Obrigado pelo seu tempo. Cuide-se e até breve.